Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tava com muito medo das provas. Porque todo mundo virava pra mim e falava assim, Ah, porque faculdade, a prova, né? Não é igual a prova de ensino médio. isso porque eu ainda tava fazendo ensino médio quando eu tava no primeiro ano da faculdade. E eu fiquei super amedrontada, pensei, e agora? Vou passar nesse trem? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Ainda mais um curso de rede de computadores que eu não sabia nada de rede, sabia nada de computador. Para não falar que eu não sabia nada, eu sabia o que era uma placa-mãe e mais ou menos o que era o que ali, mas assim, muito vagamente. E aí, a minha mãe tava fazendo uma arrumação lá na casa dela e ela achou algumas coisas minhas, dentre elas esse caderno aqui, que é o caderno que eu usei para estudar para minha primeira prova da faculdade, que foi uma prova de sistemas operacionais. E olha isso aqui. Adianto que eu fechei essa prova de sistemas operacionais, né? O que acontece? Eu lembro que sistema operacional é uma disciplina muito teórica, né? E para quem está começando na área, pode parecer tudo muito abstrato. Processo, thread, deadlock, tipo, como assim vai concorrer pelo processador? O que está acontecendo, né? Tipos de processamento, processamento em lote. O que eu fiz para estudar? Tinha o professor, eu lembro que ele passava alguns resumos no quadro, a gente estudava pelo livro do Tenenbaum. E eu lembro que para estudar, eu achei uns slides, que inclusive é uns slides do Pearson Education. Tipo assim, eu vou até ver se eu acho para deixar o link aqui na descrição para vocês. Que são slides do livro aqui de Sistemas Operacionais Modernos, na época segunda edição, e com todo o resuminho do livro, porque o livro é bem denso, né? E o que eu fiz? Eu imprimi os slides, colei aqui no caderno, eu lembro de pegar o caderno mais baratinho que tinha lá na papelaria, que era a papelaria da minha mãe por acaso, e eu fui colando e fazendo anotações, né, para poder estudar e reler, porque eu gostava muito de estudar assim por resuminho, né? E assim eu fui resumindo. Olha o tanto de anotação, tanto de slide. Árvore, gente, a gente viu uma árvore de processo já em sistema operacional. Eu fui descobrir o que era uma árvore de verdade, eu estava no mestrado. Então é muito conteúdinho que para confundir sua cabeça é facinho. Então, uma estratégia que eu usava, que funcionava muito, era esse esqueminha aqui de resumo. Ainda mais se eu achasse algum slide assim, que me orientasse o próprio slide do professor, quando o professor fazia slide, né? Dava até pra ver que tem página aqui que eu não escrevi nada, né? Não sei se eu não ia cair na prova ou se eu não entendi. Mas, uma letra linda, maravilhosa, por um acaso. Várias informações, unidades métricos, prefixos métricos. O que mais? Ó, conceitos básicos, processos, thread, comunicação interprocessos, problemas clássicos de IPC, escalonamento de processo. E é bacana a computação, porque assim, muitas das coisas que está aqui a gente vê em outras disciplinas, tipo árvore, vê estrutura de dados. Escalonamento de processo, isso aqui é outra coisa que você vê lá em arquitetura de computadores também. Então tá tudo muito interligado. E olha o tanto de anotações aqui, minha gente. Então é bem bacana quando a gente tem essas coisas guardadas para poder ver. E eu fiquei assim, bem emotiva quando eu achei isso daqui, porque eu lembro da minha aflição de ter esse medo dessa prova. Eu queria ter achado essa prova lá, mas na arrumação eu não achei a minha pasta que eu guardava esses papéis da faculdade. Mas, então o objetivo aqui era só fazer essa conversinha rápida para poder te mostrar algumas estratégias de estudo que eu usava e porque eu fiquei bem nostálgica com isso aqui também. Inclusive, olha aqui, ó, lista 1, refazendo. Todo processador possui registradoras. Define esse componente e explique sua funcionalidade. São componentes da CPU que armazenam variáveis repetitivas a fim de acelerar o processo, pois assim a CPU não terá que buscá-las novamente em uma memória secundária. Inclusive, esse assunto aqui é um assunto muito bacana de estudar, depois que você entende, né? Que eu lembro que na época eu fiquei assim, bem apavoradinha. E eu lembro que estudei muito, sim, e foi uma das coisas que eu mais aprendi na época, porque tava nesse processo repetitivo aqui, né? De ver slide, fazer anotação, ter um caderno específico para isso. E eu fico até curiosa de saber se você é aluno aí de curso de sistema de informação, ciência da computação, qualquer outra coisa da área, se você tem um caderno que você estuda, porque na turma lá minha de LTP, eu não vi o pessoal com caderno, não. Mas eu sempre tive caderno e sempre gostei muito. E aqui começa o segundo bimestre. O segundo bimestre eu não lembro como é que foi a minha nota, mas só de ver aqui que não tem nada escrito, só tem os slides colados, eu imagino que eu não devo ter fechado.
Mas a do primeiro bimestre eu lembro que eu fechei e que eu fiquei assim maravilhada e muito orgulhosa de mim. Então, só uma curiosidade aí desse caderno, dessas anotações. Me conta aqui nos comentários como que você estuda e se você quer que eu traga algum videoaulas aqui sobre sistema operacional aqui pro nosso canal.